Pessoal, bom princípio de noite para todo mundo aí. Espero que esteja todo mundo bem, né? E vamos falar de coisa boa, vamos falar de inovação, vamos falar sobre a Denodo, tá? Agradeço aqui imensamente a oportunidade dada pela Data Lakers de apresentar nosso produto para vocês hoje, tá? Vamos falar um pouquinho então sobre a empresa Denodo. Quem é a empresa Denodo? Para quem não conhece, tá? A empresa Denodo, ela foi fundada na Espanha em 99, tá? Desde 2005, ela teve o seu headquarter movido para Palo Alto, na Califórnia, e, enfim, ela continua, desde então, focada como uma empresa única de virtualização de dados, tá? Em 2015, nós fomos considerados líderes, né, pela Wave do Forrester, tudo bem? Quando o assunto é na Wave de Enterprise Data Virtualization. E ano passado, né, em 2020, nós fomos considerados aí pelo quadrante mágico do Gartner de ferramentas de integração como líderes também. Então, se vocês olharem lá no quadrante mágico do Gartner de ferramentas de integração, vocês vão ver que eu estou aí como líder. O Denodo está como líder. Tá legal? Bom, pessoal, então essa é a Denodo, tá? E vamos falar um pouco sobre virtualização de dados, lógico, Data Warehouse. Poxa, Evandro, será que tudo isso é muito novo, né, muito recente? A minha empresa não gosta de ser um early adopter, né, que a gente fala, não gosta de sair na vanguarda da tecnologia, gosta de esperar um pouco mais ali, né, colocar as barbas de molho e pegar a tecnologia já quando está num platô de produtividade, né? Se isso é a realidade da empresa de vocês, fiquem sabendo que não é só a empresa de vocês, né? A maioria do mercado faz isso. Inclusive o Gartner, né? Ele tem, para quem não conhece, ele tem esse quadrante aqui de tecnologias, né? De maturidade das tecnologias. Né? Então, olha só que legal esse quadrante. Aqui a gente pode ver, né? Tecnologias que estão no pico agora. Então, quando a gente fala de Data Hub, né, Data Fabric, Data Catalog, cara, está aqui no pico, né, no pico inflado que a gente chama isso daqui. Tá? O fato é que depois que a gente passa as tecnologias, né, passam por esse pico inflado aqui, elas caem no poço da desilusão, que é, putz, o mercado perguntando, será que eu preciso disso mesmo? O conceito era legal, mas talvez a gente consiga viver sem isso, a gente vai cortar um custo e tal. E as tecnologias que acabam passando por esse poço da desilusão aqui, né, elas chegam num platô de produtividade. Tá? Então, vocês podem ver aqui que virtualização de dados, Logical Data Warehouse, que são dois temas que a Denodo aborda, elas estão já no platô de produtividade, ou seja, são tecnologias que o mercado viu, pô, legal, virtualização, tá? Chegou aqui, será que eu preciso disso mesmo ou não? Viu que sim, era importante, ela passou então por esse ciclo, e agora a gente está aqui no platô de produtividade. Então, se vocês têm dúvida, têm receio de que a virtualização de dados não é uma tecnologia madura, fiquem tranquilos, pessoal. É uma tecnologia super madura já. Tá? E vamos falar um pouco, então, sobre o que é a virtualização de dados. Por que eu preciso? Por que surgiu virtualização de dados? Será que alguém levantou um dia e falou, pô, eu vou criar um software de virtualização de dados? A gente sabe que pouquíssimas coisas na vida são assim, né, pessoal? E virtualização de dados não seria diferente, né? Por que nasceu a virtualização de dados? Então, eu gostaria de mostrar um pouquinho do contexto histórico, né, que levou a gente a ter a virtualização de dados ou Logical Data Warehouse. E a gente pode ver que as coisas tendem a se repetir ao longo do tempo, né? A mesma coisa é em relação à problemática de dados. Então, se a gente pegar aqui nos anos 80, né, antes dos Data Warehouse surgirem e tudo mais, o que era muito comum acontecer, né? Era super comum eu ter aplicações operacionais. Então, uma aplicação que tomava conta especificamente de produção, outra aplicaçãozinha que tomava conta especificamente de vendas, né? E cada uma dessas aplicações, ou chegava no fim dela, tinha um tabelão para você poder tirar relatórios,
ou elas tinham os cubos delas, né? Cada aplicaçãozinha tinha o seu cubo. Aí até estava aí, tudo bem, tal, o cara de produção ia lá, tirava o relatório dele de produção, aí até que alguém teve a ideia de falar, putz, por que eu não cruzo a informação do sistema de produção com o sistema de vendas, né? Como que eu faço isso? E aí surgiu um problema, não dava para fazer isso, eram sistemas separados, né? E aí, como tudo na vida, né? Tem-se um problema, corre atrás de uma solução. Veio como solução tecnológica para esse problema o Data Warehouse, ou Enterprise DW, aqui na Enterprise Data Warehouse, tá? Que era o quê? Poxa, eu vou pegar todas essas aplicações operacionais e vou consolidar, então, dentro de um warehouse de dados. Isso é tudo dado estruturado aqui e tal, vou pegar a tecnologia que existe na época de banco de dados, dou uma melhorada, crio índice, crio agregação tal, e chamo de Data Warehouse. E aí, isso resolveu o problema da época. Passa-se o tempo de novo e aí surgem novos dados, né? Começam a surgir dados de IoT, dados não estruturados, oriundos de internet, redes sociais e tudo mais. E aí, para armazenar esse tipo de dado, não dava mais para eu armazenar num banco comum. Eu precisava de um banco de dados diferente. Aí surgiu o Data Lake. E aí o que aconteceu? Veio o mesmo problema que a gente tinha nos anos 80. Como que eu cruzo o dado que está lá no meu Data Warehouse, que surgiu aqui nos anos 90, com esse novo Data Lake que eu acabei de criar aqui para armazenar esses dados que não existiam? Aí a resposta momentânea foi, ou você tira o dado do Data Lake e leva para o Data Warehouse, que é difícil, porque o dado aqui está desestruturado, para ele ficar dentro do Data Warehouse ele tem que estar estruturado, bonitinho, ou você tira do Data Warehouse e leva para o Data Lake, né? Mas aí a turma falou, putz, o dado já está aqui, já paguei para estar armazenado aqui, bonitinho, também aqui já está armazenado e tal. Bom, vou fazer porque não tem outra saída, né? Mas isso é um problema, é uma ineficiência. E para resolver este problema, essa ineficiência, surge então o conceito do Logical Data Warehouse, aonde eu consigo realizar o cruzamento de Data Warehouse, Data Lake, não só de Data Warehouse, Data Lake, de qualquer outro silo de dados que eu tenha, eu consigo fazer esses cruzamentos sem ter a necessidade de tirar o dado fisicamente daqui e levar para cá ou vice-versa. Tudo isso é, então, solucionado com o advento do Logical Data Warehouse. Né? Surge o conceito de para de ficar conectando base de dados, né, uma com a outra, começa simplesmente a coletar, né, para de conectar, pare de coletar dados, comece sim a conectar esses dados, tudo bem? Então, com isso, surge aqui o conceito do Logical Data Warehouse, tá? E como que isso se aplica dentro do Dnode? Poxa, Evandro, legal, tal, mas como é que isso fica dentro de uma arquitetura técnica, né? De uma arquitetura de referência? Então, pessoal, se comporta dessa maneira aqui, tá? O Dnode, ele fica entre as origens de dados de vocês, tá legal? E as unidades aqui, os sistemas que vão consumir esses dados, tá? Ah, Evandro, que sistema que vai consumir o dado? Gente, qualquer sistema. Pode ser um sistema, quando a gente fala de consumir dado, logo vem, sistema de BI, né? Sistema de visualização de dados, de dashboard, Power BI e tal. Pessoal, óbvio, sim, esse tipo de sistema é um grande sistema, são grandes casos de uso, mas não pensem que são apenas esses sistemas, não são apenas sistemas de relatório. Podem ser sistemas de análise de tempo real, pode ser um sistema operacional, né? Pode ser um sistema de ciência de dados, né? Pode ser um sistema ali, um R, um Python, uma plataforma de análise de dados, tá? Qualquer sistema que precise consumir dados, ele pode consumir dados da camada virtual. Porque, como a gente viu anteriormente, a camada virtual vai desacoplar a necessidade desses sistemas aqui, desses usuários, de conhecer todo o emaranhado de dados que vocês têm aqui. Então, imagina, se você tem lá 10 sistemas, você vai ter que integrar com a camada final sem ter virtualização, você tem que entregar, pelo menos aqui para o desenvolvedor desse cara, 10 manuais, 10 documentações de sistemas diferentes para ele construir a integração. Ao passo de que, se você tem uma camada de virtualização, você abstrai a necessidade dele conhecer
todos esses teus sistemas. Ele vai conhecer apenas a camada virtual. Ele vai se conectar e conversar com os teus dados de uma única maneira, seja ela via API ou seja ela via SQL. Ele vai falar com o dado, não importa o formato, não importa a origem dele aqui, ele vai falar com o dado sempre dessas duas maneiras. Então, eu democratizo o acesso à informação. Tá legal? E, além disso, além de fazer essa abstração, que é super legal, eu aproveito que, poxa, eu estou fazendo abstração, ou seja, todos os dados passam pelo Denodo antes de chegar no destino, e eu também consigo fazer o quê? Consigo criar uma camada de segurança. Então, chega de ficar pensando em, nossa, onde que eu vou criar a regra para dizer que fulano de tal vai ter acesso só ao dado do escritório número tal, tal, tal. Né? Chega de ter esse tipo de problema. Você pode resolver tudo isso aqui dentro do Denodo. Quando a informação passa pelo Denodo, ela também pode passar por uma camada de segurança e ela já sai do Denodo com a devida regra de segurança embarcada. Tá legal? Então é isso que a gente aplica aqui na parte de segurança e também na parte do catálogo. Ou seja, não adianta nada eu ter um lugar que, poxa, legal, funciona muito bem, abstrai, agora todo mundo acessa a informação de maneira muito fácil, mas se alguém precisar procurar uma informação, não souber onde essa informação está, você está falando, né, Evandro, que toda a informação vai ficar virtualizada aqui dentro. Como que as pessoas fazem para procurar alguma coisa aqui dentro? Para isso entra o catálogo de dados, para melhorar a documentação, tá? E facilitar a busca pelo conteúdo correto. Legal? Bom, vou pedir licença agora à Microsoft, vou parar de utilizar aqui o PowerPoint e vamos para a demo, pessoal. Vou mostrar um pouco de tudo isso funcionando para vocês. Legal? Esse é o Denodo, para quem não conhece, tá? É uma plataforma totalmente web, apesar da gente ter também o cliente desktop, mas o Denodo eu consigo desenvolver tudo nele pelo Design Studio aqui na web, tá? E, pessoal, o Denodo ele tem duas grandes interfaces, tá? Ele tem a interface de desenvolvimento, tudo bem? E tem a interface para o usuário final, que é o catálogo de dados. Eu vou mostrar para vocês um pouco das duas. E, poxa, Evandro, conceito de virtualização é um negócio muito novo para mim, às vezes é normal as pessoas ficarem perdidas, né? Mas encarem, pessoal, o Denodo como sendo um banco de dados, ou seja, esperem do Denodo, tá? Tudo aquilo que vocês esperariam de um banco de dados comum. Então, no Denodo, como num banco de dados comum, o que eu tenho? Eu tenho databases, eu tenho tabelas, né? Igual o banco comum. Se eu acessar uma dessas tabelas, eu vejo que a tabela ela tem chave, ela tem nome de campo, tipo de campo, descrição, né? Como um banco de dados, né? Relacional comum. Como que eu faço para enxergar o que tem ali dentro dessa tabela? No Denodo é da mesma maneira que você faz um banco de dados comum, através de um SQL. Óbvio, eu estou usando aqui o editor de SQL da Denodo, tá? Mas você pode utilizar qualquer editor de SQL que você tenha aí, se conectar no Denodo da mesma maneira que você se conectaria no Oracle, tal, e executar uma query, igual estou executando aqui agora. O Denodo vai processar essa query e vai me retornar um result set, de novo, igual a um banco de dados comum. Então, do ponto de vista do usuário, usando aqui, gente, ele está consumindo um banco de dados. Poxa, Evandro, então o Denodo é mais um banco de dados para colocar aqui no meu slide de arquitetura? Não, pessoal. O Denodo, as semelhanças com o banco de dados, elas vão só até aqui, até o nível de usabilidade, tá? Porque, diferentemente de um banco de dados, eu não preciso que todas essas informações estejam juntas, tá? Fisicamente juntas, para elas serem exibidas aqui. Num banco de dados, um Oracle, um SQL Server, por exemplo, eu teria que ter todos esses dados minimamente ali dentro do Oracle, dentro do SQL Server, para poder montar uma view com esses dados. Aqui no Denodo, não. Esses dados, eles podem estar em sistemas diferentes. E aí que está o grande ganho da virtualização. Como nesse caso aqui, olha, eu tenho parte dos dados, né, duas tabelas que estão dentro de um Impala, dentro de um Data Lake, tá? Parte dos dados que estão em um web service, que é um serviço, tá? Na nuvem, Salesforce, por exemplo.
que não é nem um banco de dados, é um serviço. E parte dos dados estão em um banco mais tradicional, aqui no Data Warehouse, como um Oracle. Tá? E acontece que estava vendo, então, uma série de joins paralelizados, depois um group by, até chegar na sumarização de um result set simples para o usuário final. Então, olha só o que eu estou abstraindo aqui do usuário final. A necessidade dele ter que saber se conectar num data lake, num web service, num Oracle, para ter tudo ao alcance de um único select aqui, em uma única tabela. Tá? Vamos ver, então, como que é montar um modelo de dados igual a esse aqui, pessoal. Vocês vão ver que é super simples. Tá? O primeiro passo para eu começar a montar alguma coisa no Denodo é virtualizar essa origem de dados. E para virtualizar essa origem de dados, o Denodo me oferece uma série de conectores. Né? Então, eu posso me conectar a qualquer base JDBC, qualquer cubo de dados, tá? um SBase, um SAP BW, um Analysis Service, tá? Um arquivo delimitado, CSV, por exemplo, a uma fonte JSON, a uma fonte XML, a uma fonte LDAP, ao Salesforce, ao SAP, ao ECC, a camada de aplicação, através de BAPs, tudo bem? Ao Excel, obviamente, né? A um web service, a fontes ODBC, páginas da web. Ou então, olha só que legal, o Denodo também oferece uma série de conectores customizados. Por exemplo, Evandro, eu utilizo aqui o Amazon S3 para armazenar lá os meus dados, eu armazeno em buckets, né? E bucket eu não acesso de nenhuma dessas maneiras aqui. Como é que eu faço? O Denodo oferece um conector customizado para S3, sem custo adicional. Legal? Você virou cliente, tem direito a todos os conectores customizados lá. Tá? Bom, aí você vai escolher um desses conectores aí, e aí ele vai te dar uma telinha parecida com essa para você preencher. Você vai colocar, então, a URL de conexão, tá? Qual é o método de autenticação, isso é legal falar. Então, eu suporto Kerberos, tá? Kerberos com password, Kerberos com PTAB. Eu também suporto single sign-on. Uma coisa super legal que foi lançada recentemente agora, para quem usa cofre para armazenar usuário, senha, eu também consigo utilizar cofre. Agora eu tenho integração com cofre de armazenamento de usuário e senha, tá legal? Não consigo dizer aqui qual é o tipo de autenticação que eu vou utilizar. Testo a minha conexão, funcionou, e agora eu posso começar então a virtualizar o que existe dentro do meu Impala aqui. E aí, olha só, o trabalho de virtualizar, eu poderia de cara já mandar virtualizar o meu banco de dados inteiro, o meu Impala inteiro aqui no caso. Tá? Ou então, falando, não, tem uma query, quero virtualizar essa query, poderia virtualizar essa query. Ou ainda, não, quero virtualizar só a tabela de cliente. Então, seleciono a tabela de cliente e mando virtualizar só a tabela de clientes. Vocês viram que foi super rápido essa virtualização? De novo, não é porque tem pouco dado na tabela de clientes, não tem. Essa tabela de clientes tem 2 milhões de registros. É porque o Denodo não copiou esses 2 milhões de registros aqui para dentro do Denodo. Ele copiou apenas o metadado da tabela de clientes, apenas a estrutura da tabela de clientes aqui para o Denodo. Poxa, Evandro, o que eu ganho com isso? Você ganha o seguinte. Imagina aquele usuário que chega para você e fala assim, putz, preciso de acesso no Data Lake para ler dados da tabela de cliente. Manda alguém aqui digitar usuário e senha, manda alguém aqui colocar o URL de conexão, eu tenho que instalar driver na minha máquina, né, para acessar o Data Lake e tal. Então, assim, você tem toda uma dor de cabeça, passar usuário de sistema, ou liberar acesso, ou ir lá liberar o URL, corta para aquele cara e tal. Ao passo de que se você virtualiza, como eu fiz aqui, a tabela de clientes, você libera para ele o acesso da tabela virtualizada, ou seja, ele vai consumir a tabela de clientes do mesmo lugar que ele consome todos os outros dados da empresa, tá? Do virtualizador. Ele executa um select simples contra a tabela de clientes e pronto. Ele está virtualmente conectado ao meu data lake, só que através do virtualizador. Legal, né? Bom, isso funciona bem. Tem cliente que fala, Evandro, pô, mas você está usando Impala aí, né, cara? Então, Impala é fácil. Vamos pensar num dado não tão estruturado assim. Vamos pensar num web service aqui, ó.
Então, eu tenho um web service rodando aqui na minha máquina, tá? Fazendo o papel de um CRM na nuvem. E aqui dentro desse web service, ele retorna para mim dados desse formato aqui, ó, formato JSON. Que a maioria dos web services retorna, tá? E eu preciso cruzar esse dado aqui com o dado que veio lá do meu data lake. Como que eu faço isso, hein? Vamos pensar que eu não tenho Denodo. Como é que a gente faria isso? Provavelmente você teria que ter um usuário que conhecesse Python, ou teria que abrir um chamado para a área de TI, construir um programa em Python, para ler o retorno desse JSON aqui, exportar esse retorno para dentro de um arquivo, pegar esse arquivo e importar dentro do Data Lake, para daí, então, você construir o teu modelo cruzando o dado do Lake com o dado do Web Service, né? E aí mudou o dado do Web Service, aí de novo você vai ter que rodar o programa Python, que vai atualizar o arquivo, que vai ter que ser subido para o Data Lake, para depois ter uma visão atualizada de novo. Então, olha só como que o Denodo encurta todo esse processo, tá? Aqui no Denodo, tudo que eu tenho que fazer é dizer que eu vou me conectar a um web service, a gente já viu lá, eu falo que o web service é uma fonte HTTP. Aqui eu digo qual é o método que eu vou utilizar para bater nesse web service, é um GET, um POST, tá? Aqui eu coloco a URL do web service, aqui se o resultado do web service é paginado ou não, se tem autenticação, se vai passar por proxy, se tem algum filtro, enfim, eu faço tudo isso aqui, tá? Testo a conexão, bateu lá no JSON, e agora o Denodo, então, o que ele vai fazer? Vai transformar o resultado desse JSON aqui em uma tabela, tá? Ele virtualizou esse web service, transformou ele em uma tabela. E agora o meu usuário não precisa mais saber Python, não precisa mais saber chegar a um web service e exportar para um arquivo. Ele vai executar um select contra uma tabela normal, da mesma maneira que ele acessou o dado lá do web service, só que agora ele está virtualmente conectado ao web service através do Denodo. Então perceberam como que eu estou democratizando o acesso? Eu estou permitindo que ele acesse um dado que está no Data Lake da mesma maneira que um dado que está num sistema completamente diferente, que é um web service aqui. E para o usuário nada mudou, a dinâmica dele não mudou. Ele continua executando consultas aqui, tá? E agora imagina que, então se eu tenho tudo em formato de tabela, por que não começar a cruzar essas tabelas aí? É o que eu espero de um banco de dados. Poxa, legal. Ou eu posso vir aqui no próprio VQL Shell do Denodo e escrever uma consulta, um join, ou então eu posso vir aqui no Denodo e criar um modelo virtual. Por exemplo, um join virtual, uma união virtual, tá? Uma intersecção, flatten, seleção, interface. Tá? Posso criar tudo isso aqui. Então, vou criar, no caso aqui, um join para vocês verem. Então, nesse meu join, eu vou juntar dados lá do Impala com dados ali do meu web service. Vou dizer que vai ser um join entre essas duas tabelas aqui. Clico, arrasto só, para dizer qual que é a chave de ligação. Aí aqui eu digo se vai ser um inner join, um left join, tá? Digo aqui qual tipo de join. Aqui o método do join, se vai ser um nested, um hash, tá? Para dizer tudo isso. Vou até voltar para o meu modelo aqui do começo, ele está bem completinho. Então aqui eu tenho vários tipos de join, né? Aqui eu seto condições where. Então, poxa, Evandro, eu estou modelando aqui, mas vamos supor que eu queira montar um modelo que eu vou trazer, estou cruzando lá o dado de venda com o dado de cliente, legal, mas eu quero trazer só as ordens de venda em aberto. Então, eu poderia vir aqui no where, colocar uma cláusula, traga apenas, né, o status igual a aberto, por exemplo. Ah, Evandro, e também esse meu modelo, ele está muito baixo nível, ele está trazendo nota fiscal. Eu queria mostrar um modelo de vendas por cliente ou vendas por produto. Então você vem aqui no Group By e seleciona qual é o nível de agrupamento que você quer. Tá? Então você vem aqui e seleciona isso. Depois você vai ter a tua camada de saída. Na camada de saída, né, a gente costuma chamar também de camada semântica, eu posso renomear campos para deixar com o nome do campo mais próximo ali à realidade de negócio, né?
Posso adicionar descrições também a esses campos. Posso criar novos campos aqui, ó, criando aqui com sintaxe SQL, eu crio um novo campo, igual eu fiz aqui com o campo de total, né? Posso dar descrição para ele deixar bem claro o que é aquele campo. Por exemplo, campo total. O que é o campo total? Estou dizendo que são as vendas totais, né, por país e por mês. E para esse campo total aqui, para essa análise, nós estamos utilizando o valor líquido pago, que não inclui impostos. Então, assim, está bem claro aqui o usuário que vai utilizar que esse campo total aqui é o campo líquido que não tem imposto. Tá? Então, a gente faz dessa maneira a criação de um modelo virtual. A partir desse momento, pessoal, então assim, cheguei aqui, acabou o trabalho do desenvolvedor de novo. Agora, o modelo está pronto para ser consumido. Só que onde que eu consumo esse modelo? Né? O usuário final, essa interface aqui é um pouco técnica para ele. Então, ele pode consumir o modelo através do catálogo de dados. Tá? Então, o que ele tem que fazer é se logar no catálogo e digitar aqui o que ele quer. Então, o catálogo de dados do Denodo ele vai mostrar para você algumas recomendações, o que foi recentemente adicionado ali dentro do Denodo, tá? Foi virtualizado, o que é mais utilizado. Tá? E aí, no caso, eu posso chegar aqui também e, no melhor estilo Google, digitar aquilo que eu quero ver. Então, eu quero ver dados de campanha. Então, eu vou digitar e o Denodo vai trazer de todos os modelos virtualizados o que tem a ver com esse termo de busca aqui, campanha. Seja no nome do modelo, seja na descrição, seja em algum campo dentro do modelo, tá? Dá para a gente fazer isso. Bem? Então dá para eu ler aqui a descrição de cada um desses modelos que ele trouxe de resultado. Aparentemente, esse modelo aqui é o modelo que eu procuro, o modelo que a gente criou lá. Tá? Aqui eu posso ver, então, quem foi que endossou esse modelo, quem deu o selo de aprovação desse modelo. Esse modelo é ou não aprovado. Então, eu posso ver aqui que o usuário admin endossou esse modelo, colocando aqui que esse é o dataset oficial para checar informações de campanha. Então, opa, estou num lugar legal, um modelo que está endossado por alguém. Aqui eu posso ver se tem algum aviso no modelo, né? Porque pode ser que às vezes esse modelo aqui ele está desatualizado. Então você pode colocar um aviso de deprecate nele. Ou então pode colocar um outro warning qualquer, um aviso qualquer aqui falando, olha, esse modelo vai estar fora do ar semana que vem. Enfim, dá para você fazer isso aqui. Tá? Bom, então aqui essa abinha, né, do catálogo serve para isso. Aqui eu consigo ver, o usuário final ele consegue ver todos os campos que existem dentro do modelo, as descrições que a gente criou lá, né, dizendo, então total está aqui, é o valor net total. Né? Então ele consegue ver essa documentação aqui. Aqui ele pode executar, ele pode criar queries, sem ter que digitar SQL. Então, eu quero ver o dado de país e total, e quero executar essa consulta. Né? Então, para ver se será que o país era um código ou é o nome por extenso do país, então agora a gente consegue ver que realmente é o nome por extenso do país. O valor é um valor por não é um valor 1000. Né? Então, ele consegue executar essa query, ele consegue salvar essa query, até se for uma query que ele executa com frequência. Tá? Ele consegue exportar o resultado dessa query também. E aqui eu também tenho a linhagem do dado. Isso é super legal. Porque às vezes o usuário fala assim, da onde está vindo esse campo país, hein? Aí ele vem aqui no catálogo e o Denodo vai mostrar para ele, olha, o campo país vem lá do Oracle. E o campo total vem da onde? O campo total vem lá do Impala. Poxa, legal, hein? E qual que é o join que você usou para juntar o dado do Impala com o Oracle? Né? Dá para a gente ver aqui, ó, a documentação. Né? Então, posso vir aqui e falar, o Denodo vai mostrar, olha, existe, então você seleciona o campo total, né? São todos esses campos aqui que ele está trazendo, existe uma cláusula where aí dentro, né? Aqui é a condição de ligação do join, então essa é a chave que está sendo utilizada, né? No caso aqui é o código do cliente, aqui está a descrição do que é esse join. Então, assim, é todo um modelo autodocumentável que o Denodo gera, né? Evandro, eu preciso fazer alguma coisa para que esse modelo seja gerado? Não.
tudo que você tem que fazer é desenvolver lá, né, o teu modelo virtual, e ele automaticamente vai ficar catalogado aqui dentro, tá? Já nesse formato de documentação. Então, assim, acho que deu para vocês perceberem que o grande intuito aqui do catálogo do Denodo é ajudar o usuário a primeiro encontrar a informação e depois ter certeza que é a informação que ele precisa, né? Aí depois que ele tem essa certeza, ele fala, agora eu preciso conectar, então, a minha aplicação nesse dado aí. Como é que eu faço isso? Aí ele pode clicar aqui e o Denodo vai trazer para ele, então, as URLs de conexão. Falando, se você quiser se conectar via JDBC, está aqui a string. Quer se conectar via ODBC, estão aqui as strings. Você quer se conectar via API, né? Que vai ser uma aplicação externa que você vai se conectar. Aqui também, URL de conexão REST, OData, existe também a opção de GraphQL. Tá? Então, o usuário escolhe o URL que ele quiser e ele se conecta no dado. No meu caso aqui, eu vou usar um atalho que eu gosto muito do Denodo, que é a integração que a gente tem com o Tableau, que nada mais é do que pegar essa URL ODBC e embutir dentro de um arquivo Tableau. Tá? E aí, a gente vai conseguir, então, se conectar a partir do Tableau dentro do Denodo. Então, a gente está aqui com o Tableau aberto. Tá? A gente está usando uma conexão ODBC, se vocês olharem aqui. Então, estou conectado ao vivo lá no Denodo. E aí, agora, eu vou montar um dashboard aqui no Tableau da mesma maneira que eu faria se eu tivesse conectado num banco de dados único. Tá? Então, aqui a gente tem um mapa global. Agora eu quero montar aqui uma análise por mês. Eu quero montar aqui o total por mês. Tá? E agora eu quero montar um dashboard com isso. Aqui eu vou colocar o meu mapa. Aqui o total. Quero montar um filtro aqui, porque de repente eu quero filtrar só o que eu vendi no mês 1, né? Então eu quero dar uma interatividade. Então percebam, né? O que está acontecendo aqui, né? O Tableau está realizando consultas contra o Denodo e o Denodo, por sua vez, está indo nas bases de dados ali, coletando as informações e trazendo aqui para o Tableau. Só que eu, do ponto de vista do Tableau, estou conectado em um único lugar, no Denodo. Tá? Então não preciso me preocupar, não preciso ter que saber me conectar lá num monte de origens. Legal? Então, assim, pessoal, óbvio, né? A ferramenta ela vai muito mais profundo do que isso, tem questões de otimização e tudo mais, mas basicamente esse é o end-to-end da ferramenta. Tá? É assim que a gente começa um desenvolvimento dentro do Denodo, né? Virtualizando tabelas, tudo bem? Depois a gente integra essas tabelas, tá? Depois a gente publica isso num catálogo, encontra o que a gente precisa lá no catálogo, até chegar no consumo final da ferramenta por aqui. Legal? Antes de passar a palavra de volta para o Leandro, eu gostaria só de falar da parte de segurança rapidinho do Denodo. Tá? Eu consigo, dentro dessa camada virtual, criar também regras de segurança. Né? E que tipo de regras de segurança que eu consigo criar? Tá? Eu consigo criar regras de row level security, né? Então a segurança de linha. O que é a segurança de linha, para quem não entende? É eu dizer assim, olha, o Evandro pode acessar dados dos clientes de São Paulo, o Leandro Sodré pode acessar dados dos clientes do Rio Grande do Sul. Né? Então isso é a segurança de linha. Eu também posso criar segurança de coluna, quer dizer, olha, o Evandro ele pode acessar nome, CPF e e-mail do cliente. Já o Leandro Sodré, não, ele só pode acessar nome e e-mail, CPF, ele não pode acessar. Ou ainda tem a opção de mascaramento, onde eu falo, não, o Leandro Sodré ele pode acessar o CPF, mas ele não vai ver o CPF, ele vai ver um CPF mascarado. Então, isso é a opção do mascaramento. Além disso, dentro do Denodo, eu também consigo criar políticas de segurança. Né? Para que é isso? É muito legal. Uma franquia de acesso ao dado, basicamente. Tá? O que é essa franquia de acesso? Vamos dizer que eu tenho cenários onde eu tenho cientistas de dados que podem consumir quanto eles quiserem de dados, de informação. Já do outro lado, eu tenho usuários mais operacionais que não faz sentido ele disparar uma query muito grande. Pode até acontecer de derrubar os meus sistemas de origem.
Então, nesse caso, você cria políticas de acordo com o tipo de usuário. Você fala assim, olha, para esse grupo de usuários aqui, que é um usuário mais operacional, ele pode executar queries que retornem no máximo 10 mil linhas. Ou então ele pode executar query que seja retornado em no máximo 20 segundos. Passou disso, de novo, derruba a query. Então, você trata também esse tipo de acesso aqui dentro do Denodo, esse tipo de controle aqui dentro do Denodo. Tá legal? Bom, e aqui concluindo então minha parte, pessoal, grandes 5 takeaways aí que eu gostaria que vocês lembrassem do Denodo. Primeira função que o Denodo faz é a abstração de fontes, tá? Então ele substitui a complexidade de você ter que saber acessar 5, 10 tecnologias para ter acesso tudo num único lugar, de uma única maneira, ou via SQL ou via API, tá? Com essas várias fontes de dados abstraídas, eu consigo criar modelos, né? Então cruzar fonte A com fonte B e publicar isso, seja em SQL ou seja em web service, tá? Isso facilita demais eu operar e criar novos conteúdos, porque dentro do Denodo eu posso ter uma camada única, né, de segurança e também uma camada única de auditoria. Se eu tiver que entregar o que determinado usuário acessou, quando acessou, né, o que ele acessou, eu consigo fazer isso porque eu deixo no Denodo ser a minha única camada de auditoria. O Denodo me permite fazer isso. Saber que query que ele fez, quantos registros retornou daquela query, quando foi executado. Tá? A gente também controla tudo isso no Denodo. E a gente acredita que no final do dia, tudo isso serve para facilitar o self-service. Com o catálogo, você vai facilitar a busca, né, para encontrar o dado que você precisa, e também você tendo todas as suas regras de segurança aqui já feitas no Denodo, a gente acredita que isso liberta o usuário aqui para utilizar a ferramenta que ele quiser para consumir o dado. Ele não vai ficar atrelado a utilizar apenas o Power BI, apenas o ClickView. Ele vai poder utilizar o que ele tiver na mão, que ele se sentir mais apto a utilizar. Pode ser até uma tabela dinâmica do Excel. E todas as regras de segurança vão estar definidas aqui, ó, numa camada anterior à camada de consumo. Legal? E essa é a minha apresentação, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E agora eu passo a bola para você, Leandro, para o Q&A aí. Perguntas aí. Beleza. Muito obrigado, Pacola. Muito obrigado aí pela apresentação. Muito bom aí. Eu acho que deu para a gente ter uma bela ideia de como que a gente pode utilizar a plataforma, né? E ter uma ideia do quão ágil que se torna ali o processo de entrega do dado na ponta, né? Então, pessoal, a gente fica aí aberto aí para qualquer questionamento aí que queiram trazer para a gente responder. Aqui tem uma pergunta, Pacola. O Denodo processa os dados tanto em batch como em stream? Sim, a gente consegue processar ele em batch, tá? Ou em stream também. Aí vai depender de como que você vai querer que seja feita a entrega. Tem uma configuração no Denodo, se você vai querer que ele vai entregando para você os dados conforme eles vão chegando da origem, tá? Ou se você vai querer que ele processe tudo e te entregue tudo de uma única vez, fazer um processamento em batch. Posso fazer uma pergunta? Boa noite. Boa noite. Boa noite. Eu perdi um pedaço, talvez você tenha comentado já, mas onde que rodam os joins entre as diferentes fontes de dados? A virtualização. Boa pergunta, tá? O que vai acontecer é o seguinte, o Denodo, ele vai... Aí tem as técnicas de otimização, vai depender do tipo do join e tal, mas eu vou te dizer via geral de regra, tá? O Denodo, ele vai tentar sempre ler, fazer o push down da informação, tá? Então ele vai pegar e vai mandar para a origem do dado uma query, ele vai pegar a tua query principal, vai quebrar ela em subqueries e vai mandar para as diferentes origens queries já trabalhadas, ou seja, imagina que você tenha lá um banco de dados que você tem dado de clientes, tá? E um outro banco de dados que você tem dados de vendas, por exemplo, tá? Na origem que você tem dados de clientes, você quer lá o país onde cada cliente mora. Então, ele vai mandar uma query específica para aquele banco de dados, já falando, me dá só o país por cliente. E ele vai ir na base de vendas e vai falar assim, bom,
me dá aí o valor total de vendas por cliente, porque o meu cliente aqui, né, o meu usuário está pedindo, meu modelo pede o valor por país e por cliente. Então, ele faz esse push-down para as origens de dados, tá? Pega esses resultados e termina de fazer o join em memória. Tá? Essa é o que a gente chama de partial pushdown. Tudo bem? Agora, ele também tem outras técnicas. Por exemplo, se um dos bancos de dados não tiver performance suficiente, o que ele faz? Ele pega todo o dado que vai ser utilizado do banco que não tem performance, move para outra origem, né, que tem performance, e aí pede para aquela origem realizar o join lá. Tá? Então, essa é uma outra saída também. Tem uma outra técnica que pode ser utilizada também, quando nenhuma das duas origens tem performance, você pode delegar para um terceiro banco de dados realizar essas consultas. Tá? Então, também é possível de fazer isso. Tá? Entendi. Isso você define ou ele define automático? Ou Ele define automaticamente. Agora dá para você, se você quiser falar, não quero deixar automático, eu quero pré-determinar uma execução, tem como você fazer isso também. Bacana. Então ele sempre empurra para algum dos lados, ou quando a fonte ou o resultado é pequeno, ele mesmo faz o join das duas. Isso. Se ele olhar lá, porque ele vai rodar uma estatística de cada origem, né? Se ele olhar que aquela origem tem pouco dado, aquela tabela tem pouco dado, ele vai levar tudo para a memória e vai resolver em memória mesmo. Legal. Bacana. E que vocês usam alguma coisa por baixo disso? É tecnologia proprietária ou é... Mas eu estou pensando isso não deploy, sei lá, em nuvem, como que funcionaria? A gente sobe em VMs? Você pode subir em VM, você pode subir em container, você pode subir on-premise, você pode subir híbrido, parte on-premise, parte na nuvem. Sim, tem vários sabores aí, realmente. Tá? Vai o que atender melhor para você. Normalmente, a gente faz o deployment onde mais próximo de quem vai utilizar o dado, tá? Ou mais próximo do teu alto volume de dados. Né? Então, se você tiver muito dado na nuvem, a gente faz o deployment na nuvem para diminuir o tráfego ali de saída de nuvem. E sem querer dominar tudo o Q&A, mas já dominando, a última pergunta. Vocês estão no marketplace dos players de nuvem ou pretende estar? Ou como que está isso? Tem, sim, os 3 grandes players ali. Se você for lá hoje, procurar por Denodo, você vai ter lá. Vai ter uma versão específica para nuvem, tá? É o Denodo Standard, que a gente chama. Ele tem algumas funcionalidades a menos, tá? Até porque é uma versão para marketplace. Mas, se você precisar de funcionalidades a mais, como, por exemplo, catálogo de dados, aí você compra a versão platform, tá? Da própria Denodo, e você pode fazer o deployment dela na nuvem também. Show, obrigado aí. Obrigado pela apresentação, bem bacana. Eu que agradeço. Mais alguma questão aí, pessoal? Se quiserem, Boa podem noite, pessoal. aí. Opa. Tem uma pergunta também. Eu gostaria de saber como é que o Denodo lida com a questão dos erros na carga dos dados. Como é que eu configuro, por exemplo, uma data que veio num formato errado, que eu não consegui carregar, se eu consigo parametrizar o que fazer com esse dado, ignorar ou atribuir valores, como é que o Denodo lida com essa questão? Sim, dá para você... O Denodo ele não carrega o dado, né? Então ele vai ler o dado em tempo de execução, tá? E dentro de um campo, você pode tratar aquilo ali, tá? Você pode dizer que se vier nulo, desconsidera, ou então se vier nulo, faça alguma coisa, mas aí você teria que tratar, tá bem? Ok, obrigado. O único ponto que o Denodo ele faz carga de dado mesmo é quando configura ele para fazer o cache do dado, mas aí nesse caso aí não tem esse pipeline.